Olá! No programa Nossa Paraíba de hoje, vamos conhecer Alhandra, município que surgiu como uma importante aldeia missionária na política colonialista. Cidade que guarda tradições ancestrais marcadas pelo sincretismo religioso. Vamos nessa! Localizada na microrregião do litoral sul da Paraíba, distante 32 quilômetros da capital João Pessoa, Alhandra começou a ser colonizada por volta do ano de 1700. E para a gente entender melhor a fundação da cidade de Alhandra, eu converso agora com o historiador Luiz Júnior. Luiz, como se deu o processo de colonização onde hoje é o município de Alhandra? E por que a aldeia que existia aqui ganhou tanta importância nesse período? Bom, para entender um pouco a fundação da cidade de Alhandra, a gente tem que localizar Alhandra na história do Brasil colonial, certo? Porque era uma estratégia dos colonizadores portugueses povoar e tentar controlar o máximo que eles pudessem a população indígena, certo? Dessa forma, os aldeamentos, principalmente do litoral do Brasil, ganhavam uma atenção especial. E então, Alhandra era um aldeamento dos índios Tabajaras, né? A aldeia tinha o nome de Aratagui, e então os franciscanos começaram a catequizar esses índios. Então, inicialmente, Alhandra surge a partir dessa missão, né, para catequizar esses índios, porque era uma forma de ensiná-los, né, a cultura europeia e assim ter um controle maior sobre eles e, consequentemente, sobre o território. Além do processo de aculturação, que você já está falando sobre as questões religiosas, linguísticas, geralmente o processo de ocupação dos colonizadores é cercado de muita violência. Aconteceu isso aqui também, né, onde hoje é Alhandra? A violência maior é muito mais cultural, né? A violência física, ela às vezes até fica pequena, né, diante da violência mais cultural mesmo. Porque aí, a partir do processo de catequese, né, os índios eles vão perder completamente, ou quase que completamente, né, porque é impossível você apagar totalmente a história de um povo, né, mas vai sofrer realmente uma influência muito forte a cultura indígena dos ensinamentos dos padres europeus. E aí os índios vão aos poucos perdendo, né, as suas referências, né, e vão aos poucos introduzindo os costumes europeus. Então os índios começam a deixar de morar da forma tradicional, começam a morar da forma europeia, né, em casas. E a aldeia de Alhandra, né, a missão, ela era uma missão extremamente pobre, né? É tanto que, se você prestar atenção, você não encontra vestígio na cidade de uma cidade colonial, né? Alhandra é de 1700, então você não encontra a arquitetura da cidade, né? Não tem vestígio a não ser a igreja, né, e as ruínas do convento. Por que isso? Porque justamente a vila era composta basicamente de índios, certo? E aí eles passaram a morar em casas de taipa, né, coberta de palha. E então eles vão aos poucos tendo que viver num costume de vila e não mais de aldeia, certo? Eu imagino que também houve interesses econômicos. O que é que havia aqui nessa região que chamou a atenção do colonizador para ocupar essa região? Olha, o grande interesse de catequizar os índios, né, de amansar os índios, que era essa palavra que se usava, né, amansar os índios, era justamente para tê-los como mão de obra, certo? Então, um dos principais intuitos da colonização era tanto ocupar o território, mas também usar, né, a mão de obra desses índios, principalmente para a cana-de-açúcar. A gente está no litoral do Nordeste, onde a principal atividade econômica do período colonial era a cana-de-açúcar e os engenhos, certo? Então, Alhandra também se insere nesse contexto, certo?
A mão de obra africana aqui foi muito pouca, né? Assim, existia, né? Inclusive tem o Morro do Quilombo aqui, onde havia um quilombo, mas os vestígios da mão de obra africana é muito pouca, certo? Então, provavelmente, a maior parte da mão de obra aqui eram os índios. E aí eles faziam todo tipo de atividade, certo? Desde construções de estradas, de obras públicas, né? E também na lavoura, certo? Então eles tanto trabalhavam para o governo, como também trabalhavam, né, para os fazendeiros, certo? Provavelmente essa igreja foi construída com mão de obra indígena. A presença dos missionários deixou heranças também no patrimônio arquitetônico da cidade. Fundada em 1740, a Igreja de Nossa Senhora de Assunção, uma das primeiras a serem erguidas, tem estilo barroco rural e, apesar de muitas alterações já sofridas, conserva até hoje muito de sua beleza original. E quais foram as principais dificuldades encontradas nesse processo de colonização pelos portugueses? Houve movimentos de resistência a essa ocupação? A resistência principal que se deu aqui em Alhandra, certo, foi justamente na questão religiosa, né? Os índios, eles sim perderam muito da sua referência cultural, mas não tudo, certo? Então, o que é que acontecia aqui em Alhandra? Havia não só em Alhandra, né, isso vai acontecer no Brasil inteiro, né, que é a ressignificação da religião europeia pelos nativos, certo? Então os nativos, eles vão sim passar a ser católicos, vão ser batizados, vão passar a frequentar as missas, mas eles não vão abandonar os seus ritos, suas crenças, de forma nenhuma, né? E Alhandra, ela ficou conhecida como a cidade de Jurema, né? E isso é, sem sombra de dúvida, né, um resultado da resistência indígena. E que fases ou etapas a gente pode caracterizar, classificar desse desenvolvimento da vila até chegar à categoria de cidade? Certo. Alhandra vai se tornar vila em 1758, né, pelos motivos que eu já falei, né, muito mais por questão do controle dos índios, né, do que pela importância econômica do lugar. E Alhandra, ela vai se tornar, então, vila e vai permanecer 200 anos, né, como vila. Durante esses 200 anos, né, o lugar não teve muito destaque, certo, econômico. Haviam alguns engenhos, mas eram engenhos, né, sem muita renda importante, certo? Durante esses 200 anos que Alhandra vai permanecer como vila, ela vai pertencer à capital, né? Ela pertence a João Pessoa, certo? E quando chega já mais recentemente, é que Alhandra vai ser emancipada, né? E aí o processo de emancipação é bem curioso, né, porque ela se dá a partir da iniciativa de um grupo de amigos, de jovens sonhadores, né, sonhavam em ver a vila cidade, certo? E aí eles começam a se reunir e arquitetar, né, uma forma de fazer com que a vila se torne cidade. No dia em que a lei ia ser assinada, né, pelo governador Pedro Gondim, aí a população de Caporã e Pitbull fizeram uma caravana para frente ali na Praça dos Três Poderes, né, na frente do Palácio do Governador, e protestaram para tentar impedir, né, que Alhandra se tornasse cidade, porque eles não queriam pertencer a Alhandra, eles queriam continuar pertencendo à capital. E aí o protesto surtiu efeito, certo? A lei não foi assinada naquele momento, naquela ocasião. E aí, os amigos, né, do grupo de amigos que lutavam pela emancipação, entre eles tem o seu Adalberto Fulgêncio e o seu Calixto, né? Então, eles começaram a traçar novas estratégias. E aí, começaram a pensar de redefinir a fronteira. E aí, Alhandra ficou sem praia, certo? Que era aí, as vilas continuariam pertencendo à capital, às vilas vizinhas de Pitbull e Caporã, né? E Alhandra, né, perderia, assim, as praias.
Daqui a pouco vamos conhecer uma cavalgada em homenagem à padroeira da cidade. Voltamos em instantes. Quando lhe viu, e a porteira do curral do meu coração se abriu. Oh!